Hello, hello, everybody. Good evening. Que bom ter vocês aqui. A gente vai esperar só uns minutinhos, tá? Mais uns minutinhos para o pessoal entrar. Mas assim, 2 minutinhos e a gente começa, ok? Vai contando aí, vai colocando aí no chat para mim de onde vocês são, como que vocês receberam esse convite da Masterclass. Conta aí para mim. De que cidade vocês são? Tem algumas pessoas de fora também que eu vi que estavam inscritas. Então, de onde vocês estão falando, né? Mesmo sendo brasileiros, de que país, se tiverem país diferente. Ah, que bacana! Que legal! Que bom falar com você, Kádia. Que legal. Vai ser super bacana essa masterclass. Então, se tiverem oportunidade, convidem aí outras pessoas que queiram aprender inglês, né? Mas que têm aí, por algum motivo, ainda não aprenderam, tá bom? Então, me contem aí e podem convidar agora, lembrando que, né, a masterclass é gratuita e aí tem ainda jeito de participar, ok? Estou muito feliz de vocês todos estarem aqui. Tem alguns alunos, eu vi a Grazi, né, Grazi? Que bom que você está aqui. Ah, que bom, Cristiane. Acabei de falar da Grazi, né? Tá vendo? Que bacana. A Grazi é aluna e indicou aí a Cristiane, que é a mana dela, que mora lá em Barra Velha, né? Eu morei aí pertinho, morei em São Francisco do Sul. Que bacana, galera. Então, hoje a gente vai aprender aí, né, de Brasília, Thaís, também pela Comunidade das Nações, que é aí a nossa igreja, a igreja que nós somos parceiros, a igreja da nossa escola, né? Gente, mas se você, por um acaso, não é de nenhuma igreja, não tem problema, tá? O que a gente vai falar aqui hoje não é relacionado a nenhuma religião, não é relacionado, nós somos cristãos, sim, né? Acreditamos, em Jesus como nosso Senhor e Salvador, mas a gente não vai falar sobre isso hoje. A gente vai falar sobre as estratégias mais eficazes para você destravar o seu inglês, tá? Então, se você conhece alguém que quer fazer inglês, quer aprender, mas que não é cristão, não tem problema, tá bom? Todos são super bem-vindos na nossa escola. Essas estratégias não têm a ver com igreja, tá bom? Não está conseguindo ouvir, Denilson? Deixa eu tentar aqui. É, deixa eu ver se eu vou conseguir. Vou ajudar aqui o Denilson, tá? Só o Denilson, todo mundo está me ouvindo bem, gente? Tá todo mundo me ouvindo bem? Se tiver tem que passar a página para o lado e microfone. Acho que é isso mesmo, viu, Denise? Ah, gente, que honra, Dara, que você está aqui. Ainda não está ouvindo. Gente, é uma honra ter vocês aqui. Eu estou muito feliz mesmo com essa masterclass. Ai, que bom, que bom. Glória a Deus. Que eu fiquei assim, como que eu vou ensinar para ele? Sendo que nem tão craque assim eu sou, né?
Mas glória a Deus que você conseguiu aí ouvir. Ah, gente, mais alguém não está ouvindo? Todo mundo ouvindo bem? Mas alguém não está ouvindo, se não estiver ouvindo, não vai me ouvir, né, galera? Deixa eu escrever aqui, ó. Essas a gente chama lá em Minas de manota. Eu sou a rainha das manotas, viu, gente? Então, mais alguém não está ouvindo? Se não estiver ouvindo. Ah, Dara, que bom, meu amor, que você está aqui, a minha filhadinha, gente, que também está estudando inglês, né, Dara? Estudando inglês com a Dindinha. Que honra, viu, gente? Todos vocês aí. Alguns eu não consigo ver o nome, mas Carmen, né? São várias pessoas aí, né, que vão participar da Masterclass. É realmente uma honra ter todos aqui, né? O maridão que está aí me apoiando, né? Como sempre. Tem gente que está sem nome aí, mas sejam todos muito, muito bem-vindos. Hoje a gente vai aqui, gente, desconstruir. Deixa eu fazer assim, eu vou fechar um pouquinho aqui a apresentação, só para eu falar um pouco com vocês. Então, a gente vai desconstruir, tá? Alguns conceitos, né? Alguns conceitos que existem aí em relação ao aprendizado do inglês. Então, além de eu passar algumas estratégias para vocês, a gente vai desconstruir esses conceitos. Por quê? Essa desconstrução destes conceitos. Porque, na verdade, gente, é, muita gente aí, ó, o Denilson acabou de colocar, tem um bloqueio, e esse bloqueio vem de coisas que foram colocadas aí na nossa mente. Então, a gente vai fazer essa desconstrução e vocês vão ver que não existe um mistério, né, para aprender inglês. Então, vai ser muito bacana, vai ser um tempo muito especial aí que a gente vai ter. Agora, né? Eu li agora no início aí, vamos ver aqui alguns comentários. Se vocês quiserem fazer alguns comentários agora, antes da gente começar, podem fazer. Mas aí daqui a pouco eu vou começar a fazer as apresentações para vocês e a gente vai ter um tempo específico de fazer as perguntas e de fazer comentários, tá bom? Então vamos lá. Porque como eu sou assim extremamente atenta a essa questão dos comentários. Aí, se a gente ficar falando, pode ser que eu dê uma perdidinha aí, né? Então, ó, mas alguém não está ouvindo, todo mundo ouvindo. Então, ó, o Denilson aí falou, gente, que realmente não tem habilidade com a língua inglesa. Tem sim, Denilson, tem que tirar isso da sua mente, tá? E a gente vai tirar todas essas questões aí da mente. Alguém, gente, aqui nunca estudou inglês? Alguém já estudou ou está estudando? Me conta aí. Me conta aí enquanto a gente espera só mais um pouquinho para o pessoal entrar. Porque brasileiro, né, gente, tem essa questão de não ser tão pontual. A teacher aqui é extremamente pontual, mas normalmente as pessoas não são. Vocês estão com o som todos desligados, tá? Para que vocês falem comigo pelo chat. Então, escreve aí no chat e me conta se vocês já estudaram inglês, já tentaram, nunca tentaram. Só para que eu conheça um pouquinho mais a história de cada um de vocês aí. Nunca estudou? Ok. All right. Mais alguém, gente, que queira colocar aí? Essa já tentei, mas não consegui. Ok, a Lauriene. Só pelo Duolingo, ok. É um começo, né? Então vamos lá. Nunca estudou? Cristiane. Vai estudar agora, né? A Amanda já está estudando. Já está uma gracinha, uma excelente aluna. E aí você vai também, né? Então vamos lá, gente. Então agora vamos começar.
vamos falar um pouquinho. Eu vou agora esconder aqui o chat, né? Mas alguém quer falar? Ainda dá tempo. Então, vamos lá. Então, nós vamos começar agora com as nossas apresentações. A gente vai falar agora então, sobre as estratégias mais eficazes. Deixa eu ver se eu consigo passar um pouquinho para cá, para não atrapalhar. As 3 estratégias mais eficazes para destravar o seu inglês, mesmo começando do absoluto zero, né? Então, quais são essas estratégias, teacher? Vamos lá, vamos falar um pouquinho. Nesta masterclass gratuita, você aprenderá direções estratégicas que acelerarão o seu aprendizado de inglês de maneira simples e eficaz. Então, portanto, não saiam daí, né, gente? A gente vai falar um pouquinho sobre como aprender aí inglês em tempo recorde. Como assim, teacher? Aprender rapidamente, né, e com eficiência. A fórmula da fluência. Aprenda a estratégia definitiva para se comunicar em inglês com confiança. Então, nós vamos ver isso hoje aqui na nossa masterclass também. E o caminho da fluência para quem não tem tempo. Técnica infalível para dominar o idioma, mesmo com recursos limitados e uma rotina acelerada. Hoje, o que que a gente vê muito, né, gente, aí no nosso dia a dia? Todo mundo correndo muito, correndo muito. Então, eu tenho pedido muito estratégias do Senhor, né? Pedido para Ele, me dá estratégias novas, me dá maneiras novas de ensinar para que eu possa atingir um público cada vez maior e ajudar um número cada vez maior de pessoas. Então, eu já tive escola presencial, né? Eu já tive escola de bandeira própria, que a gente chama, já tive franquia. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência, mas já tive franquia. Mas hoje, gente, o que que eu vejo? Que hoje isso não cabe mais. As pessoas não têm mais tempo de estudar 2 horas numa sala de aula, num horário fixo. Então, tem tido muita dificuldade disso. E aí, então, vocês vão ver que essa estratégia funciona muito bem, tá? Vocês vão conhecer o porquê de eu estar falando isso. Como que vai acontecer, então, a nossa masterclass? Você vai poder fazer perguntas? Vai sim, com certeza. Mas eu vou te pedir para pegar uma caneta e um papel, anotar suas perguntas. Caso não tenha uma caneta e um papel perto, anote suas perguntas no celular, porque a gente vai, ao final, fazer uma rodada de perguntas. Para quê, teacher? Para facilitar e para que a gente não pique, né, o conteúdo, tá bom? Então, ao final, a gente vai fazer essa rodada de perguntas. Esteja presente e evite distrações. Não adianta você estar aqui e não prestar atenção em tudo que eu vou te falar, ok? Então, ao final, quem ficar até o final vai receber um e-book meu que fala sobre 12 estratégias de como aprender inglês mais rápido. Hello, everybody! Just a Hoje eu tô minute, aqui com muita guys. alegria para falar um pouco. Peraí que eu vou compartilhar com vocês o som agora, tá? Share the sound. Vou compartilhar o som. Que a gente vai ouvir agora alguns testemunhos de pessoas que já fizeram inglês comigo. Alguns eu não vou deixar passar inteiro, porque eles são muito grandes, muito longos. Então, eu vou cortar um pouquinho e eu conto para vocês. Mas se vocês quiserem, eu envio para vocês no grupo esses testemunhos para que vocês possam ouvi-los inteiro, ok? É só me falar que eu envio depois aí para vocês. So, let's go! Um pouquinho sobre a teacher Juliana de la Rocque, que é essa pessoa que eu tive o grande prazer de conhecer e de aprender muito com ela. Ela, além de ser uma excelente profissional, também é uma pessoa incrível, uma boa pessoa para se ter por perto, e ela traz o conteúdo de uma maneira muito dinâmica. Eu aprendi o inglês com muita facilidade estudando com ela, e hoje eu posso dizer que eu tenho saudades das aulas, porque
Então, Agora, eu aí vim a aqui para contar para Isabela foi uma vocês das que eu alunas fui que eu aluna de inglês da tive. Juliana de Ops. La Rocque há alguns anos atrás. Essas duas, né? Isabela e Mara, na verdade, a Mara vocês vão ouvir um pouquinho também, mas elas foram alunas que eu tive que aprender o inglês realmente muito rápido, muito rápido. E eu sempre perguntando, né, o que elas faziam para isso. E a gente vai aprender aqui um pouco dessa experiência que eu pego com cada aluno, né, gente? Os alunos que aprendem, os alunos que não aprendem, sempre ensinam algo para gente, ok? Então vamos lá, vamos escutar um pouquinho a Mara. O método da Juliana é extremamente eficiente para poder ensinar tanto gramática quanto pronúncia. E a Juliana tem muito amor na profissão. Ela tem muita facilidade para ensinar. Ela ensina com muita tranquilidade, de forma muito clara, de forma simples, que todo mundo tem condição de aprender e de entender bem. Realmente não é para decorar inglês, é para aprender inglês que a Juliana ensina. E aí eu tive a honra de ser aluna dela, graças a Deus, a oportunidade quando eu era mais jovem. E o meu inglês é fluente até hoje, seja para ler, para escrever, para ouvir, para conversar. Então, gente, a Mara foi uma aluna que ela tem uma história super interessante. Ela entrou na sala, ela nunca tinha ouvido inglês. E ela entrou, a gente já tinha feito aí mais ou menos umas 2 semanas de aula, entrou nessa turminha e ela se assustou muito com quantos meninos já sabiam ali, né? Porque nas primeiras aulas eu ensino várias frases, são aulas bem gostosas e dinâmicas, e a gente também vê isso, né, estando online, e ela saiu correndo, fugiu da sala de aula. Isso mesmo, fugiu da sala de aula, e eu tive que buscá-la lá fora, e ela, na verdade, a gente se encontrou lá fora porque eu tinha ido buscar o material, e ela voltou para a sala de aula e logo depois, pouco tempo depois, eu falo que menos de 2 anos, a Mara já era teacher na nossa escola e ela era uma das melhores teachers que a gente teve. Então, aí a gente vai usar as estratégias que a Mara usou para estudar. A gente vai aprender um pouquinho aqui também, ok? Então, ó. Olá, eu me chamo Adeilton Olá Rufino. pessoal, tudo bem? Meu nome é Marco Túlio, sou de Divinópolis, Minas Gerais. Atualmente estou morando com minha esposa e meu filho em Huntington, West Virginia, aqui nos Estados Unidos. Estou Ó, deixa eu só lhe mostrar. aqui no State Capitol, na cidade de Charleston, na capital do estado. Bem bonito aqui o monumento. Então, esse testemunho do Marco Túlio, ele demora um pouquinho mais, então eu não vou passar ele, mas eu posso mandar para vocês lá no grupo, tá, gente? O que que o Marco Túlio conta? O Marco Túlio hoje está lá nos Estados Unidos, ele, na verdade, está fazendo pós-doutorado, pós-doc nos Estados Unidos. E ele fez inglês comigo, né? Aprendeu inglês aí da forma correta, porque isso é extremamente importante. E isso fez uma diferença gigantesca na vida dele, né? Se ele não tivesse o inglês, ele não teria tido a oportunidade de fazer. Ele fez um doutorado sanduíche, né? Que faz uma parte aqui no Brasil, outra parte lá, e agora está fazendo um pós-doutorado lá, vivendo lá com toda a sua família, com uma vida extremamente bacana por causa do inglês. Então, o inglês, gente, abre portas, muitas e muitas oportunidades você tem por falar inglês, ok? E aqui o Rufino, vamos ouvir o testemunho dele é bem rapidinho, a gente consegue ouvir tudo. E hoje eu quero falar dessa pessoa incrível, essa profissional maravilhosa, que é a nossa querida teacher Juliana de La Rocque. Desde a infância eu sempre gostei muito da língua inglesa, gostava de ver filmes, gostava de músicas, cantava as músicas e sempre fui muito curioso para aprender a língua inglesa. E posso afirmar, sem sombra de dúvidas, que a melhor metodologia, a melhor didática eu encontrei com a teacher Juliana de La Rocque, a quem eu recomendo muito. Se você quer aprender inglês de forma realmente com excelência, eu convido você a se juntar a mim e a todos os outros alunos satisfeitos da nossa querida teacher Juliana de La Rocque. Forte abraço. Olá, eu me chamo Adeilton Rufino e hoje Ok, guys, o Rufino é da Comunidade das Nações, né? Para quem é da CN, não sei se vocês o conhecem. Olá, pessoal. Eu sou o pastor Jetson da Comunidade das Nações de Valparaíso. Por que falar inglês? Eu estive nos Estados Unidos há algum tempo atrás, vi a necessidade realmente de os brasileiros aprenderem uma nova língua.
E chegando aqui no Brasil, nós encontramos a Purpose Language School e abraçamos essa causa e as aulas, o sistema de ensino, tudo que vocês pensarem em matéria de aprendizado, para a gente tem sido muito significante. Eu tenho melhorado muito, né, a minha fala, o entendimento, cada dia que passa, cada aula que passa, a gente tem uma experiência nova e um método singular, né, onde Ok, é um pouquinho longo, é o nosso pastor Jetson, né, da Comunidade das Nações aqui do Val. E por último aqui a Rose, que é uma aluna também, assim, muito, muito especial, que aprendeu inglês muito rápido, gente, muito rápido. Ela é uma excellent student, tá? E esses alunos que eu mostrei para vocês, eles fizeram inglês somente comigo. Eles nunca tinham feito inglês antes. Eles aprenderam inglês, fizeram inglês somente comigo, ok? E eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a teacher Juliana Della Rocque. Eu sou apaixonada pela língua inglesa desde muito cedo, porém, como a maioria, eu acho, eu sempre tive muita dificuldade com relação à fala. E há aproximadamente 2 anos eu tenho tido aulas com a Ju. Gente, o meu inglês deu um up. É muito claro a diferença do antes e o agora. A Ju, ela pega muito no nosso pé, principalmente com relação às pronúncias, né? Principalmente a você separar. E aí, gente, depois eu quero, né, na verdade, gravar alguns alunos falando inglês. Eu não tive tempo de fazer isso para essa masterclass, mas eu pretendo fazer isso em breve, colocar lá no nosso Insta, para vocês ouvirem aí que lindo é o inglês desses estudantes aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos falar agora um pouquinho sobre mim. Eu morei nos Estados Unidos, né? Fiz intercâmbio pelo Rotary. Joguei vôlei e fui famosa por um ano lá, por isso vocês estão vendo esses jornais aqui, os troféus aqui atrás, aí na foto também, né? Eles anunciavam na escola The Volleyball Player Juliana Delaroque, e foi um tempo muito legal, muito especial, e foi muito legal porque quando eu morei nos Estados Unidos, eu cheguei nos Estados Unidos, eu não falava inglês, mas eu estudei muito. Os meus pais americanos eram fantásticos, fantásticos. O inglês deles é muito bom, porque a minha mãe é professora, o meu pai é jornalista publicitário. Então, o inglês deles é assim, perfect, perfeito. E eles me ajudaram desde o início, sempre me corrigindo muito, sempre me ajudando a aprender mais e tal. E eu tive várias estratégias aí, né, gente? Eu li muito, eu realmente estudei, e com 2 meses eu já conseguia me comunicar muito bem. Com 6 meses, meu inglês já era super fluente. Os outros 6 foi só treinando e tudo de boa, né? Mas depois eu morei na Bélgica. Na Bélgica eu estudei holandês. E com o holandês eu também aprendi muito rapidamente. Então, essas formas que eu usei para estudar é um pouco do que eu vou ensinar para vocês hoje. E o que que vocês vão fazer para que vocês possam aprender mais rápido, né? Então, eu estou falando aí, eu sou uma teacher hoje que tenho 32 anos de experiência ministrando aulas de inglês. Desde que eu voltei da Bélgica, eu comecei a dar aula. Depois de um tempo, eu tirei o meu proficiency. Por que que eu fui tirar o proficiency? Porque eu tive uma escola numa cidade que chama Nova Serrana. Tem algumas pessoas de Nova Serrana aqui. Então, a minha afilhadinha é de lá, né? Em Nova Serrana, eu tinha, lógico, né? Toda cidade a gente vai ter um concorrente. E começaram muitos alunos a passar para a minha escola. E eles começaram assim... Quem que é essa teacher Juliana Della Rocque? Nós temos uma escola grande, de franquia, e essa pessoa está tomando um tanto de aluno nosso. Como assim, né? Como é que vocês vão para estudar com essa pessoa que vocês nem sabem como é o inglês dela? Aí eu tirei o proficiency para que todo mundo pudesse ficar tranquilo e seguro. Esse proficiency é o Michigan, porque eu morei em Michigan, inclusive nos Estados Unidos. E por que o proficiency de Michigan? A gente tem 2 proficiencies que têm validade igual no mundo, tá? Que é a validade C2, que é o top, o mais top do idioma, que é o Michigan e o Cambridge, tá?
Um vai focar mais na rapidez, como você resolve as questões, que é o caso do Michigan. O Cambridge tem alguns detalhes a mais, mas eles têm a mesma validade no mundo inteiro, ok? Então, é importante que vocês saibam isso, porque hoje em dia tem 500 testes que são chamados de proficiency, mas eles não validam esse conhecimento que o proficiency de Michigan e de Cambridge validam, ok? E o Michigan e o Cambridge têm essa mesma validade a nível internacional. Então, depois eu acabei comprando uma franquia, não me adaptei ao método, não vem a casa aqui eu contar para vocês que franquia foi, né? Mas não me adaptei ao método e acabei vendendo a escola e estudando, vindo para Brasília estudar para concurso. Eu passei no concurso da Transpetro, que é a Petrobras Transportes, que é uma empresa 100% Petrobras, fui empregada pública por 6 anos, extremamente infeliz como empregada pública, gente. Até o dia que eu falei, não, Deus me falou que eu não seria servidora pública, que eu seria embaixadora da palavra dele, e me deu o projeto da Purpose Language School, e eu vim para Brasília montar, porque eu já tinha saído de Brasília, montei uma outra franquia em Belo Horizonte, mas voltei para Brasília para montar a Purpose Language School. Um mês depois que a gente tinha montado a escola, que a gente começou as aulas, nós começamos as aulas no dia 8 de fevereiro de 2020, a gente fez o lançamento da escola no dia 1º de dezembro de 2019, no Profetizando, dia 8 de fevereiro de 2020, a gente começou as aulas presenciais, que aconteciam no office da igreja, né, no escritório da igreja, e menos de um mês depois veio o lockdown e tudo fechou. Tudo fechou, tudo mudou, o mundo mudou, foi aquela loucura, e a gente teve que, de uma hora para outra, do dia para a noite, passar o nosso curso, que era totalmente presencial, para o online, tá? E aí, com isso, eu vi que tudo tinha mudado e a gente foi mudando as estratégias da nossa escola também. Mas agora a gente vai falar então um pouco. Peguem o papel, peguem uma caneta, para vocês anotarem essas dicas que são extremamente valiosas e que vão realmente revolucionar aí o seu aprendizado de inglês, e mesmo que você queira depois aprender outro idioma, vale para qualquer idioma, tá, gente? O que as pessoas fazem que elas normalmente, só um minuto, deixa eu diminuir isso aqui, que elas normalmente não aprendem inglês. Gente, o brasileiro entra numa escola de inglês e acha que só por estar matriculado vai aprender, tá? Então, isso é um fato. Isso acontece há muitos anos e essa mentalidade ainda não mudou. Gente, é só a gente pensar assim: se eu me matricular numa academia e eu não for, eu vou emagrecer? Eu vou fortalecer? Então, a mesma coisa com o inglês, né, gente? Não adianta você se matricular e você não fazer a sua parte. Se você não fizer a sua parte, você não vai aprender. Tudo que a gente vai aprender, a gente precisa estudar, a gente precisa se dedicar, tá? Então, ó, outra coisa que eu tenho visto muito, os alunos me falam muito assim: Teacher, o meu sonho é aprender inglês. Mas isso não é real. Isso não é real. Sabe por quê? Porque quando a gente tem um sonho, a gente luta por ele. E eu vejo os alunos falarem que é um sonho, mas que sonho? Que tipo de sonho? Que você não quer fazer esforço nenhum? Você não quer se dedicar para aprender? Né? Então, a gente precisa entender o motivo real da gente estar estudando inglês, tá? Se você está estudando inglês porque você quer viajar e quer conversar nas suas viagens, você não quer só passar pelo país, você quer de fato conhecer um país, entender a cultura, conversar com as pessoas que são de lá. Se é por isso que você está aprendendo inglês, top, top, eu vou te ensinar como fazer isso. Se você está aprendendo inglês porque você quer estudar fora, quer fazer um mestrado, um doutorado, como o Marco Túlio, que vocês acabaram de ouvir, top também. Eu também vou poder te ajudar nisso. A Mara e a Isabela foram meninas que conseguiram bolsa
para fazer boas faculdades, né? Uma fez psicologia, a outra fez enfermagem, e o inglês teve uma grande responsabilidade nisso, e o Marco Túlio também. Tá? Então, eles fizeram com bolsa 100% integral. O Marco Túlio, na verdade, fez escola, fez uma universidade pública. As meninas fizeram com bolsa por causa do inglês. Por quê? Porque o inglês fez com que elas tivessem notas muito melhores do que a maior parte dos alunos. Tá? Então, pense no porquê. É porque você precisa para o trabalho? Porque quem fala inglês tem salários até 70% melhores. Então, você quer um emprego melhor? Você pode trabalhar numa multinacional, você pode viver. As minhas meninas, eu tenho duas meninas adotivas, a Maria e a Marina, e eu ensinei inglês para elas. Hoje, as minhas meninas falam inglês, são professoras de inglês, né? E elas moram na praia, olha que delícia. E elas ficaram na praia, a gente foi para lá quando eu passei no concurso da Petrobras, e elas decidiram ficar e puderam fazer essa escolha por falar inglês, né? Por quê? Porque sempre tem demanda de quem fala inglês. Então, você vai ter trabalho aonde você for. E aí, as pessoas se matriculam e não estudam nada, ou estudam de forma completamente errada. E a gente vai aprender aqui como fazer isso da maneira certa, tá, gente? Então, ops, desculpa, passei uma página. E por que as pessoas demoram tanto para aprender inglês e muitas vezes não chegam à fluência? Porque, gente, elas não colocam o inglês no dia a dia delas. A gente vê um monte de gente que está estudando inglês, mas que continua assistindo séries que o idioma original é o inglês e elas assistem dubladas, né? Eu vou ensinar uma coisa para vocês, gente, um truque. Assistam sempre qualquer coisa que vocês forem assistir no idioma original. Se eu assisto uma série que é turca, eu vou assistir em turco. Se eu assisto uma série que é coreana, eu vou assistir em coreano. Até vou aprendendo algumas palavrinhas, né? Então, eu assisto uma série em japonês, vai ser japonês que eu vou assistir. Então, eu sempre assisto no idioma original. E não é para assistir uma série coreana em inglês, não. É para vocês assistirem as séries que forem o idioma original em inglês, vocês assistirem sempre em inglês. O celular, você vai passar para o inglês, porque você vai aprendendo várias palavras, vai aprendendo muito vocabulário e aquilo vai ficando bem natural aí no seu dia a dia. Você aprendeu alguma coisa na aula? Não tenha vergonha de usar. Se você tiver oportunidade, ai, teacher, mas eu só sei falar What's your name? Where are you from? No problem, guys. Não tem problema. Você vai usar o que você sabe falar. A gente acha lindo o estrangeiro vir para o Brasil e falar assim: o porta é branco. Tudo bem? A gente acha lindo e realmente é muito bacana que cada um está aprendendo aí um outro idioma, mas a gente quer começar a falar e já quer falar de forma correta. A gente não quer se dar o luxo de começar errando, de começar sabendo e falando só o que a gente já aprendeu, né? E o que você aprendeu, o que você vai fazer? Você vai colocar aí no seu dia a dia. Você vai colocar no seu dia a dia. Então, hoje eu aprendi What's your name? Aí eu vou pensar, What's your name? My name is Juliana. Aí você vai pensar que você está perguntando para alguém, What's your name? My name is João. What's your name? Porque isso vai ficando natural aí para você, tá? Então, conversa sozinho, conversa com o espelho. Esses dias eu tive uma aluna que ela me contou uma coisa super bacana. Eu até vi que tem uma Larissa aí, eu não sei se é ela, né? A Lari me contou que ela já está sonhando em inglês, gente. Olha que bacana. Tem 2 meses que ela está fazendo aula, né? Mas ela tem se dedicado, uma gracinha de aluna, uma gracinha. A gente está andando super rápido e ela tá se saindo super bem. Mas por quê? Aí ela falou, teacher, mas o que que eu tenho feito? O que você já falou, colocado aí no meu dia a dia. Então, a gente aprende uma coisa, eu fico pensando naquilo. Olha que bacana, gente, é isso. Isso é super importante. E outra coisa, não tem problema errar, gente. Não tem problema errar. Você tem que tirar da cabeça que você não pode errar e que você não pode ter sotaque, tá? Não tem que ter medo, né? O medo é o contrário da fé. A gente não pode ter insegurança.
a gente tem que tentar, ok? Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Teacher, e tem como, é possível aprender inglês mesmo morando no Brasil? É possível? Claro que sim. E o que que você vai precisar para isso? Para isso, você precisa estudar da forma correta, com o método correto. E hoje eu vou dar várias dicas aí para vocês de como vocês podem fazer isso, ok? Então, ó, ok, só estava olhando se eu estava gravando, gente. Então, ó, qual é o segredo para falar inglês em tempo recorde? Qual é esse segredo, teacher? Ter constância para estudar. Estudar um pouco todos os dias é mais importante do que você tirar várias horas para estudar em um dia específico. Lembra da Mara? Que eu falei que a Mara aprendeu inglês assim, ó, de uma forma excepcional? Então, aí eu perguntei, Mara, o que que você fez para aprender inglês tão rápido? E ela é muito interessante, ela é muito engraçada. Ela falou assim: eu estudava uns 12 minutinhos todos os dias. Então é isso, gente. Estudava uns 12 minutinhos depois da aula, estudava antes da aula. Gente, não adianta só assistir a aula. E não adianta você assistir a aula e falar assim: olha, o sábado eu vou tirar para estudar inglês. É muito melhor e mais importante e mais eficaz você estudar um pouco todos os dias, tá? Você estudar um pouco todos os dias do que você estudar várias horas em um dia só. Então, coloque aí o inglês no seu dia a dia, tá bom? Aprender e entender a estrutura do idioma. Entender como o idioma funciona é fundamental para que você fale mais rápido. Teacher, então você está me dizendo que todas essas pessoas que falam assim, ah, você não precisa aprender gramática, a gramática não é importante, porque quando você é criança, você começa, aprende a falar, e depois que você aprende a gramática, sim, gente, tudo bem, mas a gramática é importante sim, nós somos adultos, né? Nós somos adultos, a gente entender como o idioma funciona vai facilitar demais, demais, para que a gente fale mais rápido. E eu vou falar uma coisa para vocês, nós estamos falando de um idioma extremamente simples. O inglês, ele é super, hiper, mega fácil, tá? Então, não tem por que não aprender e não aprender a estrutura do idioma. Vou contar para vocês agora uma história da Rose. A Rose é aquela aluna que deu o depoimento também, que também aprendeu muito rápido, né? O inglês e que já fala assim, uma gracinha, muito fofo o inglês dela. Então, a Rose, tinha mais ou menos uns 6 meses que ela estava estudando comigo. E ela foi fazer uma prova, ela deu um testemunho seguinte, ela foi fazer uma prova de emprego. E nessa prova de emprego, caiu, eu nem sei se tinha 6 meses ou menos, tá, gente? Mas caiu uma estrutura que ela não tinha aprendido ainda, que é o past continuous. Mas ela tinha aprendido o tempo presente, né? O que que é o past continuous? Eu estava estudando quando ele me ligou. É isso, tá? E ela tinha aprendido eu estou estudando agora. E ela fez o quê? Ela fez uma associação. Se o presente é assim, o passado vai ser assim. Entendeu? Então, por isso que é importante, gente, a gente aprender a entender como o idioma funciona. Por quê? Porque aí você entende como o idioma funciona, entende como é a estrutura do idioma e vai estudar vocabulário para poder impulsionar esse aprendizado aí, para você falar de forma mais rápida. E para que isso tudo aconteça ainda mais rápido, o que que você vai fazer? Colocar o inglês no seu dia a dia e falar sempre que tiver oportunidade, ou seja, não ter medo de falar. Isso é fundamental, tá bom? Então, teacher, qual é o melhor caminho para fluência para quem não tem nem muito tempo e nem tanto recurso? Com pouco tempo, a melhor coisa a se fazer é comprar um bom curso para você ter uma orientação num lugar só. Por que que você está falando isso, teacher? Porque, gente, hoje quem quer aprender inglês vai aprender, né? Hoje tem milhares de coisas na internet. Você pode buscar aqui, ali, lá, colar. Então, tem um monte de coisa. Só que
você não vai ter a segurança de que você está fazendo um método bom, né? Você vai ter que ficar procurando várias coisas diferentes, em vários lugares diferentes, e tempo também é dinheiro, né, gente? Então, se você tem tudo isso em um lugar só, isso vai te facilitar demais, demais, para aprender e para aprender mais rápido. Outra coisa, gente, estudar um pouco todos os dias. A gente já falou sobre isso lá atrás, né? A regularidade, a frequência, ela é mais importante do que o tempo de estudo, tá? Você não precisa estudar 1 hora todos os dias, não. Estuda 15 minutos se você tiver somente 15 minutos. Estuda meia hora se você tiver meia hora. Não precisa de chegar a 1 hora. E você tem que estudar da forma correta. Não ter medo de errar. Se você está estudando inglês, está aprendendo inglês para falar, você tem que falar sempre, sempre que você tiver oportunidade. Você não pode deixar de falar quando você tiver oportunidade, tá? Então, é para falar? Imagina, gente, eu fui jogadora de vôlei. Eu lembro quando eu comecei a jogar vôlei, eu era a pior jogadora do time. Isso mesmo, a pior jogadora do time. Olha o que é uma determinação, né? Você querer uma coisa. Eu até pouco tempo eu contava essa história, eu chorava porque me emocionava muito, porque foi uma das coisas mais difíceis que aconteceram na minha vida. Aí, no último jogo que ia ter, eu não ficava nem no banco de reservas. Eu era reserva da reserva. Então, não tinha nem nunca ficado no banco de reserva. Mas no último jogo ali da temporada, o técnico resolveu me colocar no banco de reserva. E eu fiquei, gente, muito feliz, muito feliz. Mas, na hora que eu ia sentar nesse banco, chegou uma menina, os pais de uma menina tinham vindo, eu e ela éramos as piores do time. Só que essa menina, ela era vizinha do técnico. Então, o técnico conhecia os pais dela e tal, e os pais dessa menina foram assistir esse jogo. E, é, e aí, os meus pais não estavam lá, né? E os meus pais trabalhavam muito, minha mãe era professora, trabalhava muito, meu pai era representante comercial, viajava, e eles não estavam lá para assistir o meu jogo. E os pais da menina foram. O que que o técnico me fez fazer? Ele me fez tirar a camisa do time. Ele me fez tirar a camisa do time, e eu tirei a camisa do time chorando aos prantos, e eu falei assim: eu vou ser a melhor jogadora desse time. Eu vou ser a melhor jogadora desse time. Gente, a gente saiu de férias no outro dia. 2 meses depois, a gente voltou. E eu fui a melhor jogadora do time por muito tempo. Porque durante esses 2 meses a gente morava em Belo Horizonte, nós fomos para o Rio e o povo ia para a praia, eu ia para a praia e ficava treinando. Depois a gente foi para Rio das Ostras, todo mundo ia para a praia, em frente à casa que a gente estava, tinha uma quadra de vôlei. Eu ficava treinando sozinha, todos os dias, durante 2 meses. Eu treinava o dia todo, todo. Eu saí da pior jogadora do time para a melhor jogadora do time. Mas eu não comecei assim. Tudo tem um começo. E tudo tem um começo. E para que a gente melhore, a gente tem que treinar. Por isso que a gente não pode ter medo de falar inglês. A gente tem que treinar para que a gente fique melhor, né? E como que a gente vai melhorar a nossa fala de inglês, gente? Falando, falando. A gente melhora também quando a gente lê, melhora, quando a gente escuta, melhora, mas a forma mais ideal da gente melhorar a nossa fala é falando. Ai, teacher, eu não tenho ninguém para falar. Fala com o espelho, fala com você mesmo. Hoje a gente tem um celular, gente, grava você falando, né? Conversa, faz os diálogos, escreve os diálogos e depois treina. Então, não falta oportunidade de você falar. Você vai aprender a falar falando. E outra coisa, tira da cabeça. Uma das coisas que mais fazem sucesso hoje aí na internet é speak like a native, fale como um nativo. Tira isso da cabeça, gente. Nós somos brasileiros e não tem problema se a gente tiver sotaque, tá? E eu não tô falando isso para vocês porque, teacher, você deve ter um sotaque horrível. Não. O meu sotaque é assim, normalmente eu converso com americano, eles me perguntam de onde que eu sou nos Estados Unidos,
Se eu falo que eu não sou brasileira, até porque eu pareço, né? Eu falo que eu não sou brasileira, eu pareço americana, então eu falo eu não sou americana. E aí, mas eles sabem direitinho onde eu morei nos Estados Unidos, porque é onde tem um inglês extremamente bem falado, que é em Michigan, ali divisa com o Canadá, tá bom? Então, eu tô falando isso para vocês é porque não tem problema. Se eles acharem, se eles perceberem que você é brasileiro, gente, isso é coisa de país subdesenvolvido, tá? O mundo fala inglês e a gente continua sem falar. Um dos motivos é esse, ok? Entender que ser fluente em um idioma, outra coisa que tem feito mega sucesso na internet e que é mentira, não é real. Tá? Entender que ser fluente no idioma é o inverso do que muitos têm falado por aí. Muita gente fala assim na internet, o sucesso agora é, gente, eles não falam, é, eu estou com muito frio. Eles vão falar, eu estou congelando. Gente, você falar um idioma fluente é exatamente a habilidade de falar o que você precisa usando os recursos que você tem. O que que isso significa? Se eu falo, ou se alguém vira para você e fala assim, está muito frio, você não vai entender que as pessoas estão com frio? Precisa dela falar, eu estou congelando? Ou estou com muito frio? Tanto faz, né, gente? Tanto faz, então a gente precisa deixar de ser assim, sabe? E acreditar em tudo que a gente vê na internet. Não funciona dessa forma. Muito mais importante do que isso, não estou falando com isso que aprender vocabulário não é importante. É sim, tá, gente? Mas você tem que aprender que você ser fluente é você usar os recursos que você tem para transmitir o que você precisa. Isso é ter fluência no idioma, ok? E aí, qual é a fórmula da fluência, então, teacher? A fórmula da fluência é constância, compreensão da estrutura, constância mais compreensão da estrutura menos medo. Vai ser igual a fluência. Como assim, teacher? Você precisa de constância. É fundamental, gente, que você tenha constância para estudar. Se você assiste uma aula hoje, assiste outra aula daqui a 2 meses, né? Se você assiste uma aula hoje, assiste uma aula que seja daqui a uma semana e não viu mais nada daquela aula, não estudou mais nada, já é difícil. Agora tem gente que muito pior do que isso, assiste uma aula hoje, assiste uma aula daqui a 2 meses, assiste uma aula daqui a 6 meses. Gente, a constância, ela é fundamental. Fundamental. Se eu fosse falar para vocês, o que é mais importante dessa fórmula, eu diria que a constância, ela é fundamental, tá? Mas a compreensão da estrutura também é extremamente importante, porque você entende como o idioma funciona. E daí você vai estudar vocabulário para que você possa falar cada vez mais. Mas entender como o idioma funciona vai facilitar demais o seu aprendizado, tá? Mas isso, vocês não precisam saber, gente, gramática, de saber nome, de saber o que que é isso, o que que é aquilo, não. É entender a estrutura do idioma, tá? E menos medo. Se você não tiver medo, gente, o medo trava a gente em tudo. O medo nos trava em tudo. Imagina você não vai travar para falar um idioma, é lógico que vai, porque aí você está com medo, você esquece tudo que você precisa falar. Não vem. As palavras não vêm à cabeça. Não vem à cabeça muitas vezes pelo medo e outras vezes porque você não pratica o falar, né? Então é importante que você pratique também, tá, gente? Então, lembrem-se disso, essa fórmula aqui vai fazer toda a diferença aí na vida de vocês, para que vocês possam aprender inglês com fluência mais rápido, ok? Ó, então vamos lá. Aqui eu vou mudar um pouquinho, deixa eu. Ó, vamos lá. Nós vemos o mundo falar inglês e vemos que os brasileiros continuam sem falar. Gente, coloque uma coisa na cabeça de vocês. Não existe fórmula mágica.
Se existisse fórmula mágica, quando eu falo assim, existe essa fórmula mágica aqui, que é uma fórmula da fluência, né? Ela não é mágica, vocês viram que é estudar, é ter constância, então não é mágica, tá? Existe a fórmula da fluência, que é isso aqui. Mas existe uma fórmula mágica? Existe uma coisa que vai fazer com que vocês aprendam num piscar de olhos? Existe um milagre? Não, gente. Existe sim a estratégia correta, o método correto e dedicação, tá? Então, ó, estratégia correta, o método correto e dedicação. Teacher, quando você fala dedicação, para que vocês não desanimem, tá, gente? Você está falando que eu preciso de muitas horas, estudar muitas horas por dia ou muitas horas por semana? Não, gente, definitivamente não. Eu estou falando que você precisa estudar da forma correta, de ser prático, estratégico e constante. Por que que eu falo dessa questão do ser prático? Porque além de eu ensinar para os alunos, eu ensino a ensinar, né? Como eu sou dona de escola, eu adoro pegar os teachers que nunca ensinaram inglês antes, porque eu ensino eles a ensinar da forma prática, da forma correta. Porque, gente, eu pego teacher que tem, como eu, 30 anos de experiência, e eu penso assim, meu Deus, por isso que os brasileiros não falam inglês. Porque ao invés deles explicarem de uma forma prática, que o inglês é extremamente prático, eles confundem tudo, eles têm a habilidade de confundir os alunos, ao invés de ensinar para os alunos o quão prático é o inglês, né? E o quão fácil é aprender inglês, tá? Então, essa habilidade aí de ser prático é extremamente importante, tá bom, gente? Estratégico e constante. Aí, mais uma vez, né, teacher, falando da constância. Mais uma vez, falando da constância, para que vocês não esqueçam. Aí, muitos de vocês podem falar assim, ai, teacher, mas eu já tentei tantas vezes e não consigo, né? Então, eu vou fazer uma pergunta aí para você, especificamente. Todas as vezes que você tentou, ou alguma das vezes que você tentou dessa forma aqui, que eu estou te falando? Ou você acreditou que aprenderia por um milagre? Ou você acreditou que aprenderia somente assistindo às aulas e não fazendo nada mais, né? Eu contei para vocês que eu aprendi inglês muito rápido. Eu aprendi muito rápido. Mas eu estudava bastante, eu lia muito, eu li vários livrinhos, assim, eu não sabia nada, gente. Eu lia, né? Tive uma aula de inglês para estrangeiros na escola, e aí eu estudava, colocava em prática aquilo que a teacher estava falando, e tentava falar e criar diálogos e tal. E holandês, eu estudei, eu fiz um curso intenso. Eu não gosto nem de dar muito intensivo, gente, porque intensivo é puxado demais. E muito poucas pessoas têm como estudar ou têm disciplina para estudar para um intensivo, mas eu sou extremamente disciplinada, tá? Então, eu fiz um intensivo, eu estudava 4 horas todos os dias, de segunda a sexta. E eu estudava em casa mais ou menos 8 horas. 8 horas. Porque, teacher, holandês é muito mais difícil do que o inglês, tá, gente? Bem mais difícil, bem mais difícil. Então, eu precisava estudar muito, né? Eu ia fazer faculdade lá, eu precisava saber, precisava estudar muito, ok? Então, pensem nisso. Já tentei várias vezes. Tentou da forma correta, né? Guys, fale inglês em 6 meses. Eu tive alguns alunos que falaram, alguns alunos. Eu tive aqui desses alunos que eu mostrei para vocês, a Mara, a Isabela, 6 meses a gente, as nossas aulas da turminha delas toda, tá? Já era todo em inglês e eles respondiam e conversavam comigo em inglês. A Rose também aprendeu muito rápido, mas isso não é o normal, tá, gente? Isso não é o normal. Acreditar nisso acaba fazendo com que nós brasileiros continuemos sem falar inglês. Gente, eu não sei se vocês têm noção. Se isso de fato acontecesse, se isso fosse realidade para todo mundo, né, e não somente para alguns alunos que são mais dedicados e tal,
Se isso fosse real, vocês acham que nós, que somos um povo extremamente imediatista, continuaríamos a ter uma população de menos de 1% que fala inglês fluente e menos de 5% que consegue se comunicar em inglês? E quando eu falo se comunicar, é se comunicar mesmo, é o básico. Hello, how are you? What's your name? Where are you from? Would you like some water? Can I use the toilet? Coisas simples, né? Então, é o básico do básico que eles conseguem falar, tá? 5%. Desses 1% que dizem que falam inglês fluente, somente, na verdade, 0,3% falam inglês fluente. Então, não acreditem em mágica, não acreditem. Acreditem que vocês têm e têm um método correto e precisam se esforçar aí para aprender corretamente, ok? Teacher, eu consigo aprender mesmo? Consegue, gente, claro que consegue. Eu tenho aí milhares de alunos que falam inglês fluente, que aprenderam no Brasil. Vocês acham que o mundo fala inglês? O mundo fala inglês. Por que que nós, brasileiros, não falaríamos, né? Não conseguiríamos falar? O que falta na gente é disciplina, é constância, é o querer, de fato, aprender, né? O que falta é a gente deixar de ser imediatista e entender que tudo para a gente aprender leva um tempo, tá? E falta também a gente deixar de acreditar em um monte de coisa que se fala por aí, de que a gente, por exemplo, tem que falar como um nativo. Isso é coisa, gente, de país que não é desenvolvido, tá? Não existe isso. Ó. A China hoje fala inglês e eles têm um sotaque carregadíssimo. O japonês, praticamente todo mundo fala inglês e tem um sotaque super carregado. Quem fala francês tem um sotaque carregado, quem fala italiano tem um sotaque carregado, quem fala espanhol tem um sotaque carregado. Nós, brasileiros, falamos inglês com menos sotaque. Mas não tem problema se você tiver sotaque, se eles se eles virem que você é brasileiro, não tem problema. Isso não tem problema algum, você é brasileiro. E você não tem que ter vergonha disso, né? Você está aprendendo outro idioma. E essa questão de fale como nativo, gente, o que é um nativo de inglês? Pensa no Brasil, vamos pensar no Brasil, olha o tamanho do nosso país. Quantos sotaques diferentes nós temos no nosso país? Eu lembro que a gente morava em Belo Horizonte, ia para o Rio, e eu falava coisas lá no Rio, tipo assim, nu que toró, e os cariocas olhavam para mim e falavam assim, hã? Né? Falei, nu que manota que eu dei hoje. E todo mundo arregalava o olho e falava, que é isso? Entendeu? Aqui em Brasília eu falo também, quem não é mineiro não sabe, né, gente? Manota é paga mico, tá? Toró é chuva forte. Então, a gente tem isso não só no Brasil. Os Estados Unidos são um país maior do que o nosso ainda. Você acha que eles não teriam isso? Eu estou falando só de Estados Unidos, né? Então, eles têm expressões diferentes que eles usam em cada lugar, sotaques diferentes. Então, tira da cabeça que é speak like a native, tá? Não precisa de falar como nativo, você é brasileiro. E temos aí, alguns sites dizem que 67, outros 88 países que têm inglês como primeira língua. E qual native que você vai falar? Se você pensa no Reino Unido, cada um fala de um jeito. Gente, eu morei na Bélgica. A Bélgica é um país desse tamanhozinho. Você vai de um lugar para outro, eles têm dialetos diferentes, falam de forma diferente. Então, quer dizer, né? Não, tira isso da cabeça, tá? Para que você não fique pensando nisso e isso te atrapalhe de falar inglês, ok? Então, pensa nisso. São vários países, a gente tem que falar inglês, aprender inglês para falar com o mundo, com o mundo. A gente não precisa falar de alguma forma específica de um país específico, é o mundo que fala inglês. E a gente quer falar inglês para falar com o mundo, e não só com um país ou outro, ok? Eu preciso morar fora para aprender inglês? Claro que não. Eu conheço muitas e muitas pessoas que moram fora. Não sei se vocês têm essa oportunidade, mas eu conheço várias, várias. Inclusive, eu tenho vários alunos de fora, tá? Mas eu conheço muitos que moram fora por muitos anos e não aprendem, tá? Porque não é o morar fora que vai
fazer você aprender inglês. O que vai fazer você aprender inglês é você ter constância, é você ter vontade, é você não ter medo, é você entender a estrutura do idioma e você colocar e praticar ali no seu dia a dia. É isso que vai fazer você aprender inglês. Gente, vamos juntos mudar essa cultura aqui do nosso país, né? Vamos tirar da nossa cabeça que para a gente falar inglês, a gente precisa falar sem sotaque. Vamos tirar da nossa cabeça e vamos mudar essa história de que os brasileiros não falam inglês. A gente vai e fala inglês sim, tá? É importante a gente lembrar que nós somos brasileiros e que não tem problema se a hora que a gente estiver falando inglês, eles ouvirem o sotaque e perguntarem. Where are you from? You aren't American. Where are you from? Or you aren't English. Where are you from? Tá? No problem. No problem. E a gente vai falar com alegria, né? We are Brazilian. Nós somos brasileiros e ter orgulho disso. Errar na hora de falar é normal, gente. Ninguém começa acertando. Todo mundo erra. Então, no início, a gente não vai falar corretamente, tá? Mas com a prática, isso tudo muda. Lembre-se de que tudo é assim no início, e não só o inglês. Tudo é assim no início, né? É normal que no início a gente entenda mais do que a gente fale. Por quê? Porque existem as habilidades receptivas. O que eu mais escuto é teacher. Eu consigo ler os alunos que não começaram, né, a estudar comigo, às vezes falam, eu fiz inglês e tal, eu consigo ler, consigo entender muita coisa, mas eu não consigo falar. Gente, as habilidades receptivas são muito mais fáceis. A mais fácil delas é ler, né? Aí, que mais que é uma habilidade receptiva? Entender. Então, eu vou entender mais do que eu vou falar no início, eu vou ler mais do que eu vou conseguir escrever. E de todas elas, o que eu consigo mais rápido realmente é a questão da leitura. Tá? Por isso que eu foco tanto na importância da gente falar, para a gente treinar, falar, ok? Pensar e compreender o porquê de estudar inglês é fundamental, para que quando as dificuldades vierem, você não desista. Então, lembra, se você tem um sonho, é um sonho, e a gente precisa lutar pelos nossos sonhos. Não é eu tenho um sonho e deixo para lá, né? Eu já ouvi muitas pessoas falarem assim: para você é fácil falar porque você consegue tudo o que você quer. Eu consigo mesmo, gente. O que eu quero, o que eu decido. Lembra da questão do vôlei? Então, né? Eu aprendi desde nova que se eu quero uma coisa, eu preciso batalhar por ela. E eu corro atrás do que eu quero. E eu decido, eu quero aprender isso, eu vou aprender isso. Eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. Então, é uma questão de decisão, de decisão. Isso é extremamente importante para que vocês não desistam, porque toda decisão que a gente toma vem as dificuldades no meio do caminho. Mas a gente precisa overcome, né? A gente precisa superar esses desafios, né? E conseguir o que a gente quer. Sonho é sonho, gente. A gente precisa lutar por ele, né? Trate o aprender de uma forma leve. Trate o aprender de uma forma prazerosa. Tenha prazer, gente. Vocês não têm noção do quão gostoso é, você começar a entender um outro idioma, né? Eu tive essa oportunidade com o inglês, com o holandês, com o espanhol, assim, é muito bom. A hora que você tá na real, que você tá entendendo o que eles estão falando, você fala, uau, que bacana, que legal. Então, é muito gostoso. E eu quero que vocês tenham esse prazer também. E coloquem o inglês no dia a dia. É fundamental que vocês coloquem o inglês no dia a dia de vocês, para que vocês consigam aprender de forma tranquila, de forma natural e sem muita dificuldade. Ok? Então, é isso. E aí, me conta aí, o que vocês acham? Valeu a pena? Valeu a pena? Aprenderam aí muita coisa? Valeu a pena a gente ficar junto até agora? Vamos lá? Vamos juntos rumo ao inglês fluente? Vamos? Eu vou pedir para vocês 5 minutinhos, tá? 5 minutinhos que eu vou apresentar para vocês uma proposta muito bacana, de um curso muito legal, que eu falo que é um presente dos céus, é um presente de Deus para esse tempo.
Porque hoje em dia, gente, é muito difícil a gente ter aí, né, 2 horas, eu tenho 2 horas, eu vou fazer num horário fixo, 2 horas todos os dias. Então, a nossa escola hoje, ela funciona assim, ela funciona com curso online, 100% online, e com as aulas VIPs. Por que, teacher, que você fez essa mudança? Porque a minha experiência nesse tempo, né, com pandemia, com tudo isso que aconteceu, é que as coisas mudaram. As coisas mudaram. A gente não consegue realmente mais voltar da forma que era antes. Todo mundo correndo muito, todo mundo trabalha muito. E aí eu tenho para apresentar para vocês uma solução que é o ideal para esse tempo. Ó, vamos ficar aí mais um pouquinho. Lembra que no final vocês vão ganhar o meu e-book, tá? E eu quero apresentar para vocês o Purpose Anytime. O que é o Purpose Anytime? O Purpose Anytime é um curso que vai oferecer para vocês tudo isso que vocês precisam para aprender o inglês, tá? Então, ó, ele é um curso que você aprende de forma rápida, dinâmica e divertida. E você assiste às aulas quantas vezes você quiser, de onde você estiver, e assiste às aulas quantas vezes você quiser ou precisar. Tem acesso completo a mim, gente. Não é a qualquer um, não é a mim, para tirar todas as suas dúvidas. Vocês podem tirar suas dúvidas diretamente comigo. Vocês têm o meu WhatsApp para tirar as dúvidas diretamente comigo, tá? Você aprende nesse curso as estruturas do idioma e pratica em conversações do dia a dia. Durante muitos anos, eu usei um livro que eu gosto muito, muito, que é um método excepcional, que eu usei, só que esse livro, gente, não cabe mais para esse tempo, porque as pessoas precisam aprender de uma forma mais prática, de um jeito mais rápido. E eu fui pedindo para Deus, Senhor, eu preciso de uma estratégia nova. E eu ganhei de presente o Anytime, tá? Ele é um presente de Deus para esse tempo. Coloquem isso na cabeça de vocês. Não é um milagre, ele não é um milagre. Ele só é um curso prático, ele não é uma fórmula mágica. Ele é uma forma simples e estratégica de aprender. Por quê? Porque vocês vão aprender as estruturas do idioma e vão praticar em conversações do dia a dia. O que isso significa? Vamos supor que a gente aprendeu ali. Qual é o seu nome? De onde você é? Aí você vai lá aprender as conversações ali no dia a dia, né? Qual é o seu nome? De onde você é? Qual o nome do seu marido? Qual o nome de sua filha? E por aí vai. De onde ele é? De onde ela é? Ok? Quantos anos você tem? E aí você vai colocar em conversações ali do dia a dia. É muito legal. E com isso, os alunos têm aprendido de forma muito rápida. Você tem a oportunidade também, eu tenho alguns alunos que fazem isso, de fazer o seguinte: você compra o curso e faz algumas aulas comigo, se você quiser, mas esse curso ele foi feito para que você possa fazer sozinho. Você só precisa ter constância, né? Ou seja, precisa da disciplina, aprender as estruturas do idioma e não ter medo quando você tiver a oportunidade de usar, ok? Então, ó, para quem ficou comigo até agora, o que vocês vão ganhar? Vocês vão ganhar um desconto especial aí de lançamento. Agora a gente está fazendo ele de uma forma diferente, tá? Então, nesse relançamento do Anytime, o que eu estou fazendo? Eu tive muitas pessoas que deixaram de fazer o curso porque não tinham como pagar no cartão, não tinham crédito total no cartão. Então, eu estou fazendo isso de uma forma super diferente, gente. Vocês podem pagar com Pix, vocês podem pagar. As parcelas são bem pequenas, são bem baratas agora para esse lançamento, tá? E vocês podem pagar com Pix, com boleto e no cartão, da forma que vocês preferirem. E quem está aqui comigo hoje também vai ganhar 4 mentorias comigo. E essas mentorias são como, teacher? Elas são em grupo, é mentoria em grupo, mas que você tem oportunidade, câmera ligada, de tirar as dúvidas comigo, de bater um papo, me contar as dificuldades que você está tendo, para que eu possa ajudar você a superar essas dificuldades, tá bom? Então, ó, isso aí, desconto de mais de 20% ao mês,
né? Você pode pagar com Pix, boleto ou cartão, e só essas mentorias custariam na faixa de R$ 800, gente. Isso tudo vocês vão fechar aí com investimento, é um investimento de R$ 77,90 por mês, tá? E teacher, eu sou obrigada a fazer isso por um ano? Não, é por mês. Você vai pagar isso por mês. É como se fosse uma assinatura. É uma Netflix que você assinou. Você vai pagar uma assinatura. Você não quer, vai lá e cancela, tá bom? É isso que você vai fazer. Então, você não é obrigado a fazer, se você não estiver gostando. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu vou te falar uma coisa. Se você fizer da forma correta, da forma como é proposta no curso, que eu dou várias dicas, você não vai deixar de fazer. Não vai, você vai chegar até o final, porque você vai conseguir se comunicar em inglês em toda e qualquer situação, tá? Então, pensem nisso, pensem nisso. E aqui, ficou alguma dúvida? Eu vou disponibilizar para vocês o link, mas eu quero falar uma coisa para vocês. Deixa eu ver onde é que, se eu tenho essa informação por aqui. Não, eu quero falar só uma coisa para vocês. A mentoria vai ganhar só quem fizer inscrição até amanhã. Então, se você quiser ganhar as mentorias comigo, que são super bacanas, tá, gente? A gente faz uma vez ao mês, ou seja, vocês vão ter aí o que é muito legal, né? Não é de uma vez, então uma vez ao mês, em grupo, eu vou colocar num grupo específico quem ganhou essas mentorias, que é o grupo da mentoria, tá? A gente faz uma vez ao mês, 20 horas, às 20 horas, ok? A gente faz para que a gente possa bater um papo, e elas são muito legais, porque nesse bate-papo a gente vai conversar sobre as dificuldades, sobre formas que outras pessoas estão fazendo, o que eles estão fazendo para aprender. Nessa mentoria, por exemplo, a gente já formou, teve essa última que a gente teve, o pessoal formou um grupo de estudos para estudar junto. Então, muito, muito bacana, tá? Então, aproveitem a oportunidade da mentoria. E por que, teacher, só até amanhã? Porque, por enquanto, eu não lanço o curso mais com mentorias. Eu vou explicar para vocês o porquê. As pessoas não têm dado o devido valor a essas mentorias. E elas são muito valiosas, tá? E as pessoas não têm dado esse valor. Então, esse é o dia que eu vou lançar o curso com as mentorias. Até amanhã. Você faz até amanhã. Eu vou fazer o seguinte: vou deixar até domingo para vocês fazerem o curso, fazerem a inscrição de vocês e ganharem a mentoria. A partir de segunda já não tem mais a mentoria, tá? Vai ter ainda aí até na semana que vem você vai ter esse desconto, vai pagar R$ 77,90, ok? Mas não vai ter a mentoria. Eu vou pedir agora para equipe mandar aí no grupo o link para vocês fazerem a inscrição. E lembrando, gente, esse valor, ele é mensal, tá? Ele é mensal. Você não é obrigado a fechar um pacote de um ano, você não é obrigado a pagar tantas, não. Você vai pagar todos os meses R$ 77,90, ok? Todo mês você renova sua assinatura pagando R$ 77,90. Você não quer fazer mais, é só você cancelar, ok? Ok? Então vamos lá, deixa eu ver aqui. Alguma dúvida? A gente vai conversar sobre as dúvidas agora. Então, ó, eu vou disponibilizar o link no grupo. Só um momento, por favor, gente. Então, o link já foi disponibilizado no grupo. Já pedi aqui para o pessoal da equipe para disponibilizar. E lembrem-se aqui, ó, aqui que está escrito, ó, vocês ganharão 4 mentorias comigo. Eu mudei, né, gente? Eu dei aí a chance de vocês fazerem até no domingo, mas aproveitem, já façam inscrição e já comecem o curso. Se você pagar no Pix ou no cartão, você já tem acesso imediato, né? Se você, na verdade, pagar se você deixar para pagar no boleto, aí o boleto
precisa ser compensado, tá, gente? Então, por isso que tem o Pix hoje, né? Você não quer pagar no cartão, paga no Pix, que aí você já tem acesso imediato. Gente, não fique de fora. Vamos juntos, vamos mudar a história desse nosso país, vamos falar inglês. E outra coisa, divulguem para as pessoas que vocês conhecem, porque esse curso é uma oportunidade, Deus colocou ele no meu coração, e eu mudei agora a forma de venda dele, para que mais e mais pessoas possam fazer, e mais pessoas tenham acesso a um curso de inglês com excelência por um valor extremamente acessível, ok? Então, não deixem de fazer e de divulgar. Ok, thank you, guys. Eu vou agora parar a apresentação e vou deixar vocês, quem quiser me fazer pergunta, eu vou habilitar aqui vocês para vocês unmute, como é que fala isso em português? Unmute, não, desmutarem, não existe isso, né? Para vocês, unmute, gente, deixar o microfone deixar de ser mudo para falar, para que vocês possam falar comigo. Se quiserem mandar as perguntas aí no chat também, podem me mandar que eu vou responder a todos vocês. Mas espera aí que eu vou ver aqui a forma aqui, porque como eu estou acostumada, ó, aqui, ó, já habilitei vocês. Se vocês precisarem e quiserem falar comigo, se quiserem colocar aí ó, a mãozinha para quem quer me fazer pergunta, porque aí eu vou pedindo para cada um falar de uma vez, tá? Para não ficar todo mundo falando junto, gente. Ok? Foi ótimo, nenhuma dúvida, que legal. O curso online é gravado, tá? 100% gravado. Você pode assistir ele quantas vezes você quiser, a hora que você quiser ou precisar. Teacher, por que ele não é ao vivo? Ele não é ao vivo, gente, porque o tempo agora é outro, né? A gente passou do presencial pro ao vivo, mas mesmo no ao vivo, a gente viu que as pessoas hoje têm muita dificuldade de ter. Eu vou terça-feira, das 19 às 21, eu vou fazer aula de inglês. É muito difícil manter essa regularidade. Então, por isso, hoje a gente tem um curso que é 100% gravado, tá? Para facilitar aí a vida da maior parte das pessoas. Ai, teacher, mas eu tenho tempo. Então, se você tem tempo, o que que você vai fazer? Conversa comigo, porque se você quiser fazer algumas aulas individuais, você pode fazer as aulas individuais comigo também, tá bom? Mas o curso, ele é 100% online para facilitar a vida de vocês. Vocês podem assistir a hora que quiser, de onde quiser, quantas vezes quiser ou precisar, e podem tirar todas as suas dúvidas comigo pelo WhatsApp, ok? Mais algum? Muito obrigada, gente. Obrigada. Que bom que vocês gostaram, né? Eu fico super feliz. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Se vocês quiserem, vocês podem deixar o seu microfone falando agora, né? Unmute your microphone, que aí vocês podem falar e me perguntar também falando, se quiserem, tá? Se preferirem, podem escrever aí no chat e falar comigo. Que bom, Natan, que você gostou. Que legal. Que legal. Gente, foi produtivo? Vocês gostaram? Gostaram? Me deem um feedback. É importante eu receber um feedback de vocês. Qualquer dúvida podem me perguntar. A Dara falou que gostou muito. Cristiano. Denilson, esclareci a sua dúvida? Amém, amém, Denilson, muito bom. Que bom ler que você gostou. Glória a Deus, gente. Gente, é um curso que, assim, que legal. É um curso que, se você fizer da forma como ele é proposto, você vai aprender, tá? Que bacana. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos fazer a inscrição mesmo, gente, porque vale muito a pena. Quem está fazendo ele da forma como ele é proposto, está aprendendo muito, muito, né? Eu tenho vários alunos que estão fazendo ele sozinho e estão aprendendo muito, muito mesmo, porque estão fazendo como ele é proposto.
E aí, eu tenho os alunos, eu tenho teacher, você tem alunos que estão fazendo o curso e estão fazendo aulas individuais? Tenho também. Esses alunos, gente, normalmente são pessoas que precisam aprender muito rápido. Aí eles estão fazendo o curso gravado e estão fazendo as aulas individuais comigo. Ou são alunos que têm uma extrema dificuldade. Aí, nessa extrema dificuldade, eles precisam dessas aulas para ficar mais fácil. Conseguiria aprender sozinho? Também conseguiria. Levaria um tempo maior, tá bom? Mas muito, muito bom. Que bom, né? Que bom que vocês gostaram. Cristiane apareceu aí, quer me perguntar alguma coisa? Tá tudo ok? Tudo ok? Tá? Então tá bom. Alguém mais, gente, quer perguntar? Ah, muito bom, gente. Então não deixem, né, de fazer a inscrição de vocês. Aproveitem a questão da mentoria, porque a mentoria, ela vai ser assim, essencial para ajudar vocês aí, tá? Para poder ajudá-los. Quer perguntar, Grazi? Grazi, quer falar alguma coisa? Não? Gente, a Grazi é aluna. Fala aí, Grazi, um pouquinho com eles. Ela tem vergonha. Let's talk a little bit in English, Grazi. Come on. Gente, ela é uma ótima aluna, uma gracinha. O inglês dela já está muito, muito fofo. Essa é possível aula individual. Então, a aula individual, ela é um valor de aula VIP, tá? Mas se você quiser saber esse valor, conversa comigo no privado, porque o valor é bem diferente do curso gravado, tá, gente? Aí é um outro esquema, né? É um esquema de aula VIP, são aulas bem específicas e tal, ok? Então, Denilson, se quiser, bate um papo aí comigo no gravado, ó, no privado, que eu te explico direitinho como que ela funciona, tá bom? Ok, gente? Mas o mais importante que vocês têm que lembrar é o seguinte: esse curso foi feito para que vocês estudem sozinhos, tá? Então, isso é fundamental vocês saberem. Eu estou com algumas ideias também, que eu devo fazer algumas mudanças aí em relação a ter alguns workshops ao vivo, né? Mas eu não tenho ainda nenhuma data específica para fazer isso. E eu preciso ver se isso vai funcionar. Então, a ideia que vocês têm que ter, o que vocês precisam colocar na cabeça é um curso para você estudar sozinho. E eu consigo aprender com ele estudando sozinho? Com certeza. Com certeza. Basta você ter dedicação, constância, né? Você vai entender a estrutura do idioma, não vai ter medo, você vai falar bem o inglês, ok? Ok, galera? Mais alguma pergunta? Querem fazer algum comentário? Para a gente poder já encerrar a nossa aula. Tá ok? All right? Nobody? No comments? Sem comentários? Então, tá bom, pessoal. Foi muito bom ter vocês aqui. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham aproveitado de fato a nossa aula. Qualquer coisa, fiquem bem à vontade para falar comigo pelo privado, tá bom? Estou à disposição de todos vocês, ok? Espero todos vocês lá nas nossas aulas. E, ó, fez a inscrição, me dá um oi, me conta, né, que você fez a inscrição para eu já colocar você no grupo da mentoria, ok? Tá bom? Bye bye, kisses. Thank you, guys. Thank you. It was really nice talking to you. Bye, guys. Thank you so much.